Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre formatação de textos e também estilos aqui dentro do Google Documents. Então, como formatar um texto da maneira que você quer para ficar interessante aí para o seu usuário final, para o seu corretor, e também como setar estilos que vão ser reaproveitados em diversas partes do seu texto. Desde já eu peço a você que se esse curso, esse vídeo estiver te ajudando, nos ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal, que isso nos ajuda bastante. Deixe aqui nos comentários também se você conseguiu aprender com essa aula e nos siga lá no Instagram, que lá você vai ter todas as novidades e tudo que ocorre aqui no canal. Só lembrando que os maiores detalhes dessa aula você encontra na nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com, e o link fica aqui na descrição do vídeo. Tudo 100% gratuito. Bora lá para a nossa aula então. Então, pessoal, iniciando aqui pelo texto, vamos colocar aqui, ó, texto qualquer, né? A coisa mais básica que a gente tem é a parte de tamanho de fonte. Então, o tamanho de fonte a gente aumenta já aqui na barra de ferramentas, né? A gente também tem um bold, que é um negrito, né? Que é o Bzinho aqui, ó. O itálico, que é para você deixar a letra mais para o lado, né? Caída para o lado. O sublinhado, né? Para deixar o texto sublinhado. E aqui também você consegue mudar a cor da letra. Então, está aqui ó, a cor da letra. E também você consegue mudar. Então, vou colocar aqui branco e o fundo preto. Ó. Então, aqui também você consegue deixar o fundo de um texto de outra cor, né? Então, aqui ficou o texto branco e o fundo preto. Quando você quer dar um destaque maior, igual eu fiz aqui, você ainda tem uma outra opção, além dessa aqui, que seria você criar, aqui ó, vir em inserir. Você vem em desenho, vou criar um novo desenho. Ó. Aqui eu tenho algumas formas, posso vir aqui e fazer uma forma. Ó. Vou pintá-la de preto, vou tirar o contorno e vou salvar. Ó. Vou enviá-la para trás do texto. Ó. Para trás do texto. Assim, tá vendo que eu consigo dar um destaque maior para o meu texto. Ó. Aqui um pouquinho. E aí eu consigo dar um destaque maior do que simplesmente colorir o fundo aqui da fonte. Então, você tem essa opção de inserir um desenho ali como uma forma, caso você queira dar um destaque realmente maior para o seu texto. Bem, outra coisa que a gente tem aqui na questão de formatação é o seguinte. Vamos supor que eu tivesse essa formatação. Vou dar uns enters aqui, ó, e vou tirar a formatação aqui embaixo. Então, aí escrevi o meu texto, né? Aqui, ó. Vou colocar aqui a fonte preta. Tá, eu vou escrever no meu texto. E aí vamos supor que aqui embaixo eu precisasse novamente disso. Então, eu posso fazer assim. Seleciono isso. Venho aqui no meu pincelzinho de formatação, ó. E seleciono aqui embaixo, ó. Aí ele repete a mesma formatação. Então, é o pincel de formatação, ele copia uma formatação. Só que a forma ideal de se fazer isso é utilizando estilos de formatação. Nós já vamos ver. Um outro detalhe que a gente tem aqui, que normalmente a gente precisa, é, por exemplo, eu posso selecionar esse texto e vou vir aqui ó, em formatar texto e posso mudar aqui, ó, maiúsculo a minúsculo. Então, vou colocar maiúsculo. Tá vendo? Também posso vir em formatar texto e uso de maiúsculas e minúsculas, colocar todas as palavras com a letra maiúscula. Tá vendo? Ó? Então, aqui se eu tivesse outra palavra, eu venho aqui, seleciono, formatar texto, uso de maiúsculas e minúsculas e colocar todas as primeiras letras como maiúscula. Tá vendo? É uma outra opção também. E aqui também você tem a opção de formatar texto e de taxar, tá vendo? Às vezes você quer demonstrar no seu texto que essa parte aqui foi retirada. Isso às vezes é comum, por exemplo, você vai pesquisar uma legislação, uma lei, quando ela é alterada, normalmente eles utilizam esse recurso de taxar para mostrar que com a nova alteração da lei, né, essa parte foi suprimida e que foi substituída pela outra lei, né? Então é quando você quer demonstrar no seu texto que aquele texto não tem mais valor, que foi substituído por outro, né? Ainda nessa parte de formatação de texto, a gente também tem os alinhamentos, né? Então, a gente tem a opção de alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita
e a gente também tem a opção de justificar. Então, quando a gente tem um texto, né, normalmente em textos formais, a gente utiliza muito a opção de justificar, que é o que? A opção de justificar, né? Acredito que vocês já tenham conhecimento disso, mas só para se alguém ainda não tiver, para ter essa opção, né? Então, quando a gente trabalha com textos formais, não fica bacana que o fim do texto fique todo assim, ó. Um termina aqui, outro termina aqui, outro termina aqui. Então, o que a gente faz? A gente seleciona esse texto e coloca ele nessa opção aqui, ó, de justificar. Então, quando a gente utiliza essa opção de justificar, repare que o texto vai sempre terminar certinho aqui no fim, ó. Vai ficar aquele texto bonito, tá vendo? Ó? Então, ele não fica mais... um termina 5 centímetros, 5 milímetros para trás, outro 10 milímetros para trás. Então, ele termina aqui o alinhamento à direita sempre igual. Ó. Então, isso aqui é muito utilizado, esse recurso de justificar em textos mais formais, né? Outra questão que a gente utiliza aqui, normalmente quando a gente faz, às vezes pode ser que a gente necessite dar um recuo, ó. Então, você consegue dar recuo para frente, para trás, né? Normalmente em citações, né, a gente utiliza esse recurso de recuo, bem como nessa parte de régua aqui superior, você também consegue manipular mais precisamente. Ó, quero um recuo de 4 centímetros, então ele já cai aqui nos 4 centímetros. Ó. Né? Então, isso facilita bastante, principalmente em textos normativos, onde a gente tem que utilizar BNT, monografias, teses, dissertações, esse tipo de coisa. Né? Então, ajuda bastante nesse sentido. Outra questão de formatação é a questão do espaçamento. Ó. Então, espaçamento entre linhas, normalmente os textos formais utilizam 1,5 para ficar uma leitura mais fluida. Né? Mas aqui também você tem a opção de espaçamento duplo, simples, 1,15. Você pode adicionar espaço antes e depois do parágrafo. Então, aqui, ó, adicionei um espaço antes. Você também pode adicionar espaço depois do parágrafo, né? E assim por diante. E também você pode colocar um espaçamento personalizado, né? E assim por diante. Há outras opções que você tem de espaçamento aqui. Só fechando essa parte de formatação, aqui também eu queria passar para vocês que a gente vindo aqui, ó, e selecionando e vindo nessa opçãozinha aqui, ó, a gente pode definir estilos. Então, você pode aplicar, por exemplo, ao título, isso aqui. Você pode vir aqui, ó, e dizer aqui, ó, por exemplo, que o título 1 eu quero aplicar, usar essa formatação em título 1. Ó. Então, toda vez que eu vier aqui agora e selecionar o título 1, repare aqui, ó, ele vai pegar essa mesma formatação que está aqui. Se eu pegar essa partezinha aqui e colocar aqui, ó, título 1, pegou a formatação do título 1. Então, quando a gente faz textos longos, né, onde devemos seguir um padrão específico, a gente pode aplicar uma formatação aqui. Então, vem aqui, usa essa formatação e depois basta vir clicar aqui que ele sempre vai seguir essa mesma formatação. Tá vendo? Ó? Então, se eu criar aqui, ó, quero que isso aqui seja um título, eu vou vir aqui em título 1, pronto, pegou a formatação do título 1. Então, essas são algumas formatações básicas que a gente tem aqui no Google Documents que nos auxiliam, facilitam aí a confecção do texto. Tranquilo? Fiquem todos com Deus, sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.